Meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade. Não aguento mais ficar sem ver vocês. Meu Deus, que agonia, que agonia. Muito agoniante. Mas venceremos, venceremos, né? Bom, terceira série. Nós terminamos o nosso primeiro semestre, né? E eu pude observar que vocês tiveram, dentre várias dificuldades, tá? Que vocês tiveram no entendimento de alguns conteúdos, eu observei que o mais crítico, que eu sei que vocês vão precisar muito, é a teoria dos conjuntos numéricos, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Teoria dos conjuntos numéricos foi o que mais me preocupou, onde vocês têm que saber sobre os conjuntos numéricos e saber identificar cada conjunto, tá bom? Então, bora lá para mais uma aulinha bacana. Bora lá, vamos aprender. Meus amores, então vamos lá aprender sobre o conjunto numéricos, tá? Bom, pessoal, os conjuntos numéricos, devido à necessidade de se contar, né, que veio lá da antiguidade, foi criado o conjunto dos números naturais, que nada mais é do que a contagem de zero e sucessivamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é os conjuntos, pertence aos conjuntos dos números naturais. Esses números aí que eu vou colocar para vocês, certo? Daí, pessoal, devido à necessidade dessa contagem, devido à necessidade mais ainda de se obter certas formulações matemáticas, veio então os números inteiros, certo? Como que é que antigamente o pessoal ia retirar um quilo de carne, retirar uma ovelha do rebanho, retirar um gado do rebanho deles? Não tinha como eles fazerem essa representatividade matematicamente. Então, criou-se o conjunto dos números inteiros. Lembrando aqui, ó, que o conjunto dos números inteiros envolve também o zero, tá bom, pessoal? Então, dentre essa vontade também de conhecer os números, veio então a criação do conjunto dos números racionais, tá? Onde o que acontece na criação do conjunto dos números racionais? Como eles queriam na antiguidade, lá na antiguidade, na época também de Pitágoras, né? Eles queriam dividir, incluir a divisão dos números, né? Essas divisões não exatas, ou seja, que envolviam as dízimas periódicas, né? Eles não sabiam como lidar com isso. Eles criaram o conjunto dos números racionais, onde dentro desse conjunto abrange todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Lembrando que essa fração, nessa fração, a representatividade dessa fração, nós temos o numerador e o denominador, números inteiros, tá? Não esqueçam disso. Então, dentro do conjunto dos números racionais, nós temos aí representado, além dos números inteiros aqui, né, que é o menos 3, menos 2, menos 1, dentro aqui do conjunto dos números racionais, nós temos aqui a representatividade dos números fracionários, certo? Aqui, ó, menos 3 dividido por 10, né? 0 ainda permanece aqui dentro dos conjuntos racionais. O 1, o 0,3, que é um número, né, decimal aí, mas é uma divisão não exata, que no caso está representada aí por um número fracionário 3 dividido por 10, né? E dentre essa formulação aí dos conjuntos números racionais, veio então de Pitágoras, lá quando ele formulou o seu teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma ao quadrado dos catetos, ele falou assim, e agora? Aonde que eu vou incluir esses números aqui
que representou essa resolução. Aí criou-se, então, o conjunto dos números irracionais, que eu coloquei aí para vocês, que tem representado como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, 3,141592, onde esse número aqui, ó, é o nosso π. Então, o π, né, já é uma coisa boa para vocês colocarem aí no cantinho do caderno de vocês. O π é um número irracional. Ou seja, pessoal, nós podemos observar aqui que todos os números que nós não conseguimos identificar qual que é o próximo número do π aqui, eu não sei, né? Então, ele é um número irracional. Então, todos os números que têm uma sequência que não é não periódica, né? Eles são irracionais. Já é um ponto aí para vocês anotarem aí do ladinho, no cantinho do caderno de vocês. E não bastando isso, veio então um conjunto que abordasse todos esses conjuntos numéricos, que foi o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, pessoal, ele engloba o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Engloba todos os conjuntos. Então, os números reais nada mais é a junção de todos esses conjuntos numéricos que eu especifiquei aí para vocês. Certinho, belezinha. Qualquer dúvida já anota aí, não esquece de anotar durante a explicação para que vocês me perguntem, tá bom? Vamos lá para os nossos exemplos? Bom, pessoal, fazendo alguns exemplos aí sobre os conjuntos numéricos, nós temos aí o nosso primeiro exemplo. O número 1,83333 é um número racional? O que nós observamos e podemos concluir aí do conjunto dos números racionais? Bom, conjunto dos números racionais, como eu já havia dito para vocês nos slides anteriores, ele abrange todos os números que podem ser escritos em sua forma de fração, com o numerador e o denominador inteiros, certo? Só que ao dividir esse número, nós podemos sim chegar a uma dízima periódica, né? Aqui se trata de uma dízima periódica, porque a gente sabe aqui que o próximo número vai ser o quê? O 3. E uma dízima periódica, sim, ela pertence ao conjunto dos números racionais. Então, o 1,833333, ele pertence sim ao conjunto dos números racionais. Anotem aí no caderninho de vocês do lado do conjunto dos números racionais, que as dízimas periódicas, ela pertence sim ao conjunto dos números racionais, tá bom? Próximo exemplo, número 2. O número 5,52, 125, 32, 68, 42 e assim, né, segue essa numeração, é um número irracional? Bom, pessoal, o que nós sabemos dos números irracionais? Que eles não podem ser representados por frações, né? E, consequentemente, se vocês pegarem aqueles números lá representados, vocês vão perceber que eles são números não periódicos, pessoal, que é o caso aqui, ó, do 5,52125326842. Você sabe qual que é o próximo número? Qual que é a sequência que vai seguir aqui? Você não sabe. Eu também não sei, né? Então, ele trata de um número não periódico, que não tem uma sequência definida, né? Então, pessoal, nós podemos concluir que sim, ele é um número irracional. Então, do lado lá da sua anotação de números irracionais, você coloque lá, ó, que trata-se também de um número não periódico, que não tem uma sequência definida, tá bom? Vamos lá para os nossos próximos exemplos. Ainda que nos conjuntos numéricos, pessoal, nós temos aí no nosso exemplo 3, o número 3 dividido por 100. Ele é um número racional? O que nós observamos lá nos números racionais, né? Que eles são representados pelas divisões
não exatas. Então, o que que a gente pode concluir? Que sim, ele é um número racional. Se a gente for fazer essa divisão aí, ó, 3 dividido por 100, nós vamos chegar no número 0,03. É uma divisão não exata? É uma divisão não exata, né? Deu aí um númerozinho decimal, certinho? Então, o 3 dividido por 100, além dele ser representado por uma fração de números inteiros, ele é um número também racional, beleza? 4. O número 5 dividido por 3 é um número irracional, pessoal. O que a gente acabou de ver no exemplo anterior? Que um número racional é representado pela divisão de números inteiros. Aqui, ó, o 5 dividido por 3. Ele é um número irracional, pessoal? Ou, dessa vez, infelizmente, não. Ele é um número racional. Se você fosse definir o 5 dividido por 3, você ia ver que ele é um número racional, tá bom? Trata-se o quê? De uma dízima periódica, pessoal. Se a gente for aí dividir o 5 dividido por 3, vai dar 1,666666. É uma dízima periódica, né? Então, nós sabemos o quê? Nós temos duas informações aqui nesses exemplos. Nós sabemos que o racional, ele é representado por uma dízima periódica também. Então, a dízima periódica é um racional, tá? Está dentro daquele conjunto lá dos números racionais. E nós temos aí também que quando a gente observar uma fraçãozinha, a gente vai perceber que ele não é de maneira alguma irracional. Ele é racional, tá bom? Certinho? Vamos lá para os nossos próximos exemplos. Ainda falando dos conjuntos numéricos, né? Nós temos aí o nosso próximo exemplo. O número menos 34 é um número inteiro, ou seja, ele faz parte do conjunto dos números inteiros, pessoal. Pensem, nós definimos lá, nós sabemos que veio aí através da contagem os números naturais, que foi a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim corre, né? A contagem dos números. Então, veio o conjunto dos números naturais. Depois, veio, através da necessidade de se observar que eles tinham a necessidade de contar os números negativos, porque às vezes eles iam fazer a retirada do rebanho, a retirada de algum quilo de carne. Então, veio os números inteiros, que abrangem, que eu falei para vocês, se identificarem ou associarem com a reta numérica, tá? Na reta numérica, nós temos do meu lado aqui, ó, direito, né, que de vocês é do lado esquerdo, mas do meu lado direito nós temos os números positivos e do meu lado esquerdo nós temos os números negativos. Então, os números, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos e os números negativos, incluindo o zero, tá bom? Não esqueça desse detalhe. Então, o menos 4, sim, ele é um número inteiro, tá? Ele representa e está dentro do conjunto dos números inteiros. Próximo exemplo. O número menos 53 é um número real? Vocês se lembram que eu falei para vocês que os conjuntos dos números reais, ele veio para abranger todos os conjuntos, que são o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais? Então, se o menos 53, o menos 53 ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Beleza, tranquilo. Mas se o conjunto dos números reais não tem dentro dele o conjunto dos números inteiros? Logo, sim, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ele está contido no conjunto dos números reais. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer detalhezinho que vocês tenham observado aí, que passou despercebido, que vocês querem ajuda, me procurem no grupo de WhatsApp, tá? Para que nós possamos sanar essa dúvida.
Anotem aí no cantinho do caderno de vocês as observações pertinentes para que vocês, sempre que forem realizar exercícios referente ao conjunto dos números, tá? Vocês tenham aí as anotações de vocês no cantinho do caderno, tá bom? Beijo, tô morrendo de saudades.